Vamos ver aí o capítulo 26, a linguagem digital, né? Você já notou como a internet está cada vez mais aliada às práticas escolares, né? A gente acaba usando muito, né? Nesse período, então, da pandemia aí, né? A gente vê como a gente usou aí, né? A gente acaba usando também a linguagem digital, né? Porque a gente se comunica pelo WhatsApp. O WhatsApp não é uma linguagem formal, né? Você já notou como a internet está aliada às práticas escolares? Há 10 anos, né, tá falando aí do passado, verbo haver, tá vendo? Terceira pessoa do singular. Há 10 anos, verbo haver indicando tempo decorrido, né? Verbo impessoal. Então, tá referindo-se aí a passado, né? Quando se falava no uso da tecnologia em sala de aula, pensava-se no data show e no acesso à internet para se projetar as apresentações feitas no PowerPoint, no quadro, ou se mostrar vídeos no YouTube para munir o aluno de um arcabouço cultural, técnico ou científico. Se isso ainda ocorre, uma outra prática se tem feito sentir nos últimos anos a interação mais próxima entre a escola e o aluno, com plataformas que agrupam num só lugar áudios, vídeos, fichas de teoria, de exercício, seja pelo Google Sala de Aula, Google Classroom, olha que legal, bem pertinente, né? Seja pela plataforma Moodle. Hoje em dia, a internet ampliou profundamente a metodologia educacional, pois permite aulas interativas à distância, né? E à distância, com plataformas como Zoom, Loom, Jamboard, nem conhecia esse Jamboard, o Google Meet, que contribui para o ensino e as discussões realizadas em sala de aula. Caramba, gente, bem pertinente para o momento, né? Toda essa tecnologia incide igualmente em professores e alunos, que precisam disciplinar horários para estudo, organizar todas as informações produzidas, a fim de que o uso da internet contribua, né, para a autonomia, a responsabilidade, para o sucesso da aprendizagem. Na verdade, a gente sabe como é difícil conciliar, né, o estudo no ambiente doméstico, né, mas a gente precisa aí, estamos na reta final, né, estamos chegando lá. O processo que a gente tem vivido e principalmente seus impactos, né, esse impacto na linguagem, que também hoje pode ser classificada como digital. O desenvolvimento da linguagem humana, né? O homem sempre buscou transmitir e propagar informações, né? Através das suas experiências, através do seu pensamento, né? O conhecimento, ele precisava estar na coletividade, né? Para que nós possamos aí manter aí, desenvolver o saber, né? E dar um fundamento aí para a cultura, né? No início, não sei se vocês sabem aí, né? A transmissão aí da linguagem humana, né? Esse saber, esse conhecimento, era apenas oral, seja por música, por canto, por poesia. Bem depois, né? Uniu-se a oralidade à escrita, né? Começou aí com a invenção da escrita, né, gente? Que foi aí quem inventou aí Gutenberg, né? Primeiro nome eu não vou me atrever a falar não, tá? Eu falo sempre Gutenberg, propiciando a informação, né, a capacidade de vencer o limite de tempo e de espaço, né? Então, essas duas formas de transmissão do conhecimento, né, a oralidade e a escrita, né, foram cada dia sendo aprimorada, melhorando, né? A gente foi moldando o mundo e a forma da relação, né, entre os seres humanos, entre essa relação, né? Atualmente, outra revolução se faz presente. A gente tem aí a linguagem digital, né? Que é capaz de unir sons, imagens, escrita, né? E colocar tudo junto aí, a informação, né? E uma série de possibilidades e de forma dessa comunicação chegar até nós, né? A gente acaba aí dando o privilégio, né? Priorizando aí o hipertexto, né? A internet, o veículo da globalização, colocando a humanidade em rede e propiciando à sociedade civil mecanismos interativos e colaborativos de difusão virtual, de denúncias, reivindicações, anseios, né? Os exemplos aí, chats, blogs, outras ferramentas de interação, né? Que faz com que a comunicação chegue até nós, né? A internet, ela faz com que a comunicação, né, chegue rápido, né? A muitas pessoas, né? O seu uso está se tornando aí bem popular, né? Hoje a gente usa aí o celular, o tablet, o iPad, né? Com os computadores, não é absurdo concluir que surge o privilégio de assistir ao nascimento de uma terceira onda da evolução da humanidade. Após as sociedades agrícolas e a sociedade industrial, né?
Nós vivemos agora, olha que interessante, a sociedade da informação. Era agrícola, né? Depois a sociedade industrial, hoje é a sociedade da informação. Vamos colocar aqui novamente, né? Aí eu coloquei lá aldeia global, né? De qualquer forma, a aldeia global, perdão, era tecnotrônica, né? Sociedade pós-industrial, a sociedade do conhecimento, são alguns termos, né? Para que nós consigamos aí entender essas mudanças, né? Termos que nós utilizamos aí, tá? Vamos agora um pouquinho aqui para baixo aqui, a história do computador e da internet. Primeiro o computador, né? Ele foi projetado, foi o Electronic Numeric, ENIAC, vamos abreviar, melhor, né? Embora inicialmente tenha servido para calcular tabelas, né, balística do exército americano. Na prática, a sua primeira utilização foi no cálculo de bomba de hidrogênio, né? Então, o computador tinha o tamanho dele, né, 5,50 metros de altura, olha o tamanho, Jesus, e 25 metros de comprimento. Pesava 30 toneladas e ocupava 80 metros quadrados de área construída. Olha só, outro problema era o gasto da energia, né? Quando ele foi usado pela primeira, puxou muita energia, que fez com que as luzes da Filadélfia piscassem. Diante disso tudo, o computador era visto como uma máquina do Estado, caríssima e inacessível. Olha como foi mudando, gente. Isso vai mudando aí a partir dos anos 1970 e 1980, com as inovações da Microsoft e da Apple e de seus principais criadores, né? Bill Gates e Steve Jobs, respectivamente, aí, os criadores aí, né? O da Apple, em 1984, é modelo, né? Aí, né? Custava $2.500, um valor muito mais acessível do que os milhões do ENIAC, do primeiro computador que foi criado, né? E o software da Microsoft, que possibilitava enxergar na tela aquilo que seria impresso, tornando a experiência do computador mais intuitiva. Contribuíram, né, fundamentalmente para que o uso do computador, né, fosse sendo aprimorado e chegasse aos dias atuais, né? Característica distintiva das modernas tecnologias da comunicação e informação. Diante das profundas alterações que a internet propagou, né, na sociedade e no mundo, podemos observar alguns princípios, alguns aspectos, né, que lhe conferiram vantagem, né, em relação aos modelos de comunicação anteriores, né? Vamos ver aí. Rapidez, né? A tecnologia da comunicação e da informação, né? Rapidez. Chega ao destinatário, né, a informação, né, de forma rápida e imediata. Recepção individualizada. O destinatário de meios tecnológicos se envolve com a tecnologia seguindo um modo não padronizado de se ver a realidade, que permite a cada um ver de uma forma, né, essas imagens, essas mensagens. Interatividade e participação. Há uma interação com os meios, né, se permitindo ao usuário assumir o papel de sujeito. Ele é ele que constrói ali as ideias, né? Há uma relação mais afetiva do diálogo e da comunicação, né? Hipertextualidade. É estruturado, tem abundância de informações, de imagem, linguagem, né? O texto visual permite a gente associar, né, a imagem ao texto, né? Além de dar ao usuário a possibilidade de diferentes escolhas, tornando o produtor de um novo texto. A gente vai produzindo, vai criando ideias para o mesmo texto, né? Cada um acaba tendo uma visão diferente. Realidade virtual. Com o tempo virtual, submete-se ao espaço real. A imagem cede diante do objeto e o virtual impõe-se ao atual. O indivíduo interage com a realidade das imagens, criando elementos próprios para entender a situação virtual e interagir com ela, né? A linguagem audiovisual e o hipertexto, né? A linguagem utilizada, né, em conjunto, em todas as suas possibilidades, acessa os componentes visuais. Que componentes são esses? Signos, né? As imagens, os desenhos, signo, né? A gente tem lá o signo lá de fale baixo, né? O que significa, né? Determinadas figuras, né? E sonora, voz, música, ruídos. Assim, trata-se de uma linguagem que pode ser ouvida e vista. Ela pode ser ouvida e vista ao mesmo tempo. É muito interessante esse papel aí
né, da linguagem audiovisual, né? Que junto aí, né, constrói aí, né, nós temos aí o verbal, sonoro, pode ter o verbal, que é a palavra, o sonoro, que é o som, né, e visual, que é a imagem, né? Aí a gente constrói aí a mensagem que se pretende, né? Hipertexto. A linguagem audiovisual não se confunde com o hipertexto. A característica do hipertexto é a capilaridade, ou seja, um ponto determinado de um texto remete... Um texto vai remetendo ao outro, né? Se a gente clica no link, daqui a pouco vai para outro assunto. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não se perder. Caramba, eu tava falando de sujeito, caramba, já fui parar em preposições e acabar atrapalhando, né? A nossa pesquisa. Ao navegar na internet, por exemplo, nós encontramos endereços de sites, palavras sublinhadas, ícones piscando, entre muitos outros atrativos que instigam a clicar com o mouse e abrir diversas janelas. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que de um assunto vai parando no outro toda hora, né? Essa nova forma de se estruturar um texto promove uma série de possibilidades de leitura, né? Ela não ocorre como no livro. O leitor pode, a partir de um sem número de formas, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? A leitura ela acaba sendo individual, particular, né? Então a gente tem que atentar muito, observar muito aí para não ir parando em outros assuntos que nada tem a ver aí, né, gente? O glossário tecnológico, né? Ao analisar os tipos de comunicação produzidos na internet e analisar esse gênero textual, né? O que caracteriza esse gênero textual é a ocorrência, né, de um conjunto de características formais e de conteúdo, que junto a esse texto, né, aponta aí para determinados aspectos aí do discurso, né? Dentro desse conceito, muitas provas de vestibulares, né, de importância nacional têm dedicado especial atenção aos assuntos, né, que a gente está estudando aí. Bem importante aí, né, os gêneros digitais, né? A gente observa um dinamismo, né? Vamos observar aí agora alguns exemplos aí, né? Um glossário tecnológico, sem a preocupação, né, de esgotá-lo, que a gente sabe que vai mudando. Chat é o bate-papo, né, na rede. Conversação por meio de computadores, né, com troca instantânea de mensagem. A gente usa isso aí toda hora, não tem canal. Quando a gente vai fazer reclamação ou quer fazer alguma pergunta em algum site, algum produto, de alguma empresa, volta e meia tem chat lá, né, pra gente conversar. Fóruns de discussão. Se um fórum é conceituado como uma reunião, congresso ou conferência, né, a gente costuma fazer aí, né, podemos ser aberto de uma forma, essa reunião de uma forma em geral, ou pode ser restrito também, né, só para um grupo específico, né, sempre servindo aí de apoio a um mediador, a um professor ou um especialista da área. Legal esses fóruns de discussão. Twitter, uma das redes sociais mais populares no planeta, né? As pessoas aí usam bastante aí, né? Tem a ver aí, a denominação aí tem a ver, né, com o significado original Twitter, que é um pipilar, um gorjear, emissão de sons repetidos a pequenos intervalos, típico dos pássaros, com seus sons curtos, né? Aí limitados, né? Há um limite aí de caracteres, né? Que chega a 140 caracteres, né? Esse valor hoje já foi dobrado. Tamanha força e a importância que essa rede ganhou, né, na atualidade, tá? Blog é o diário contemporâneo, né, um diário online, né? Ele não se destina a uma utilização e um acesso restrito. Ele é produzido para divulgação na rede. Muito legal. Tem gente que tem blog aí fala sobre, escreve, né, fala sobre sua vida, fala sobre livros que já fez, né? Muito legal isso. Hashtag, muito usado nas redes sociais, foram empregadas no Twitter para destacar, né, determinados temas ou fatos, né? Instagram, vou fazer um resumo aqui, né? Recurso que permite, a gente compartilha, né, de forma divertida situações e momentos com a intenção de divulgar com um círculo de amigos, né? Geralmente fotos, né, e vídeo bem curtos, né? Quase não tem texto. São fotos e vídeos curtos. Às vezes a gente até faz um comentário, coloca onde que esteve, né? Onde que tirou aquela foto. Facebook, site serviço de rede social do crescimento, tal que em 2012, atingiu no mundo a marca de 1 bilhão de usuários, né? A gente vê o perfil, a gente coloca amigo,
troca mensagem, através do Face vai parar no Message, não é isso? Pessoas do trabalho, né? Tem a ver também com o nome Facebook tem a ver também com a denominação corriqueira que se dá em certas instituições, né, de ensino. Há um livro que se distribui aos alunos no início das aulas, né? Tem a ver com isso, por isso esse nome. Para que os estudantes possam conhecer uns aos outros. Ou seja, os livros de face em que reconhecemos a pessoa pelo rosto. Facebook, né? Rosto. Telegram, né? Tem muita gente que tem... É bem parecido aí com WhatsApp, né? É um aplicativo de troca de mensagens aí rápida, instantânea. Ele apresenta aí, né? Funções mais específicas, né? Os grupos podem ter até 200 mil pessoas, né? Bem interessante aí também. Tem gente... Eu tenho Telegram. LinkedIn, eu sou péssima para pronunciar, gente. Rede social, o objetivo é desenvolver relacionamentos profissionais, né? Usado normalmente para anunciar, né? A gente se candidatar a vaga de emprego, né? Estabelecer alguma parceria. YouTube, tem usado muito aí, né? Para processar a aula de vocês aí. É outro gênero, né? É bem popular, é usado para compartilhar vídeos, né? Pode ser comentado por outras pessoas, pode ter link aí quando a gente gosta, né? Por aí vai, a gente pode restringir, né? Que só algumas pessoas assistam. Selfie, gênero de fotografia do tipo autorretrato. Normalmente tirada, né? Câmera digital. Geralmente a gente tira hoje no celular, né? É bem interessante selfie, bem legal isso, né? Geralmente a gente até pede o mais alto, tira selfie, né? Que aí tira todo mundo. Bem legal, a foto sai melhor, né? WhatsApp, né? Um aplicativo que permite mensagens instantâneas, né? A gente geralmente usa aí, muita gente usa no computador, mas geralmente se usa no celular, né? Envia mensagem, vídeo, áudio, imagem, né? A empresa aí foi adquirida pelo Facebook, né? E já se verifica a migração de muitos usuários, né? Hoje o WhatsApp é muito utilizado, muito mesmo, né? Já atingiu aí, difícil quem não tem, né? Um WhatsApp, é muito difícil. Pela sua característica mais específica, nós temos aí o e-mail, né? O e-mail já é mais formal, digamos assim, né? O e-mail quando a empresa, quando a escola quer divulgar algo de maneira formal, envia aí para o e-mail, né? Acaba tendo aí, né, uma formalidade. Do gênero escrito, né, resgata o memorando, né? O bilhete é mais informal, né? O telegrama, pela sua urgência. Antigamente a gente mandava carta, né? Telegrama, que era chega rápido, né? Algo bem importante. Hoje a gente acaba fazendo pelo e-mail, né? Dessa forma que ocorre, né? Se a gente levar para a oralidade, é o diálogo, a conversa, a comunicação, né? Através de uma ligação telefônica, né? Quais as características aí, né? Do e-mail, né? O e-mail não é uma aparência fechada, né? Ele contém uma saudação, o corpo da mensagem e uma despedida, né? A gente acaba tendo aí uma formalidade, né? O assunto do e-mail sempre a gente deve procurar ser sucinto, breve, né? Resumir, procure observar o desvio da norma culta, não escrever, né? De qualquer forma, né? Faça uma revisão cuidadosa, né, da gramática do texto, né? Evite mandar spam, que vai parar na página lá que a gente não consegue. Aí quando o vídeo foi parar na lixeira, né? Muitas conversas são construídas ao longo do dia. Neste caso, é sempre interessante se responder o e-mail, né? Ou se enviar um e-mail com uma breve explicação do assunto, a fim de esclarecer o receptor. A gente coloca o assunto, que a pessoa já sabe do que se trata, né? Quando a gente envia lá o emissor, né? Quando a gente vai colocar o assunto que foi tratado, né? No ambiente mais formal, evite se mandar e-mail no final de semana, né? É deselegante mandar e-mail no final de semana, já que é mais formal, né? À noite, prefira programar seu e-mail para um dia útil, um dia de semana, né? De segunda a sexta. Na assinatura de seu e-mail, convém acrescentar o cargo, né? Que se ocupa na empresa e um telefone de contato, tá vendo? A empresa faz muito isso, né? Uma visão crítica com tanta informação, como se informar de fato, né? A gente vê tanto texto, vê tanta notícia, tanta informação, como saber o que é conhecimento, o que não é, né? A gente tem que ter muito cuidado aí, né?
na hora de propagar também a informação, né? Uma dúvida pertinente é como se informar no mundo que se há tanta informação o tempo todo, né? A gente tem que ter cuidado com as fake news, as notícias falsas, né? Divulgada como verdadeira. Elas têm algumas características que permitem distingui-las de notícias verdadeiras. Então essa é a nossa grande preocupação, né? Alguns caminhos pode ser a gente pode usar aí, né, para descobrir se é fake news ou não, verificando a origem, como a autoria da notícia em análise. Procure notar se há erro de ortografia, excesso de adjetivo, né? Muita, digamos assim, qualidade, muito elogio, né? Note também se há título sensacionalista. É comum que as fake news se valham de argumentos de autoridade citando personalidade. Cita alguém importante, né, para se prevalecer daquela situação e fazer com que aquela situação se torne um fato, quer dizer, algo que ocorreu, e muitas das vezes não ocorreu, né? Verifique se essas pessoas existem. No Google, você vai lá e pesquise. Procure saber se elas disseram o que realmente está na matéria ali, né? Como as fake news trabalham com a manipulação, né, da informação, nem sempre o conteúdo veiculado é falso. Ele pode estar descontextualizado, né? Ou foi reeditado, tem uma meia-verdade, digamos assim, né? Tem ali, só uma parte aqui é verdade, né? Nesse caso, busque sempre o texto original e integral, né? Nada disso, porém, é capaz de neutralizar a excepcional importância da rede. Hoje, né, a linguagem digital, a rede virtual, é muito importante aí para a sociedade de uma forma em geral. Né? A gente sabe aí da importância aí da tecnologia como uma aliada, né? É uma ferramenta muito utilizada aí pela escola, não é isso? Então procure ver aí essas informações aí com bastante. A gente precisa ser criteriosos, né? Para não cair no erro aí de acreditar aí em fake news, né?